Olá, turma. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, se você assistir, né? Claro, se você está aqui é porque você está assistindo. Beleza? Então, agora nós vamos entrar com uma série de revisão de conteúdos, ok? Durante esse período final aqui. A avaliação de vocês, eu já passei a revisão. Talvez eu repita o vídeo de novo, tá? Mas vai cair lá sobre o sistema cardiovascular e também sobre o sistema digestório. Tá bem tranquilo a avaliação de vocês, beleza? Então vamos lá dar uma revisada nos conteúdos aqui. Peguei esse slide aqui de um professor, tá? Lá no Telegram, professor Gustavo, ok? Então vou utilizá-lo porque ele está bem legal, vou enviá-lo para vocês também, beleza? Claro, né? Para você que está focado para estudar para o Enem. Você que não, né? Já chutou o balde, mas é bom também estudar. Aí ano que vem você foca, ok? É nos momentos de turbulências que a vitória vem. É igual professor, você tá poético. Vamos lá. Tá? Ó, vírus, né? Já estudou sobre eles, turma, não vou ficar lendo aqui as principais características, essas curiosidades aqui, ok? Eu vou falar principalmente a parte mais importante, né? Que é para relembrá-los, tá? Então, aqui, ó, os vírus não possuem metabolismo próprio. Como eles não possuem metabolismo próprio, eles só sobrevivem, né, dentro de um hospedeiro. Então, ele tem que estar, para sobreviver, ele tem que estar hospedando um hospedeiro, utilizando seu material genético, né, aproveitando seu metabolismo para que ele consiga se duplicar e ele consiga lá se desenvolver e contaminar outras células e ficar se reproduzindo. Então, ele não tem metabolismo próprio, ele usa o maquinário da célula hospedeira para se reproduzir. Possui alta taxa reprodutiva, né? E o que acaba promovendo, né, mutações. Se vocês verificaram, por exemplo, lá no início, né, do SARS-CoV-19, né, do COVID-19, que poucas pessoas, né, tinham a reinfecção. E você verificar no noticiário, está aumentando os casos, né, de reinfecção de pessoas por Covid. E também você está verificando que nem todas as pessoas estão criando anticorpos. Tem pessoas que estão sendo contaminadas mais de uma vez. Tá? Tem pessoas aí que já pegaram Covid pela segunda vez, e essa segunda vez foi pior ainda. Trouxe mais prejuízo para o seu organismo, principalmente, né, para as vias respiratórias, principalmente para o pulmão, né, que ele acomete o pulmão, fazendo com que haja, né, uma liberação grande de secreções. Mas os vírus, eles têm uma alta taxa de mutação, né? A taxa reprodutiva dele é muito alta. Então, é por isso que quando a pessoa está suspeita de Covid, né, já não toma remédio para verme, ivermectina, né, entre outros, né, tem que fazer toda aquela utilização de remédios, tudinho, tomar lá, esqueci que é um xarope que você deve utilizar, né, eu até tomei esse xarope, né, mas o meu teste deu negativo, depois deu falso negativo, que é para fazer com que o seu pulmão não seja danificado, não venha a ter nenhuma secreção, ok? E são incapazes, né, de se reproduzir fora da célula hospedeira, tá? Então, fora da célula hospedeira, ele não consegue se reproduzir, diferentemente de uma bactéria. Ah, tem bactéria ali naquele corrimão, elas estão lá se reproduzindo, elas estão se desenvolvendo, né? Principalmente por produção assexuada, por brotamento. Claro, vocês viram lá que conjugação, tem outros tipos, mas os vírus, eles não conseguem. Eles não conseguem se reproduzir fora da célula hospedeira, porque eles precisam desta célula hospedeira para conseguir se reproduzir. E não possui organelas, não tem nenhuma, não tem cloroplasto, não tem mitocôndria, não tem ribossomo, não tem nenhuma organela. Por isso que eles são considerados acelulares. Mas aqui, ó, da revista super interessante, né, que fala que os vírus, né, um estudo aqui da Universidade de Illinois, falou, né, que a história evolutiva dos vírus mostra evidente que sim, eles são, né, seres vivos, né? Na verdade, seriam, né? Não são, né? Seriam porque logo aqui depois ele fala. Isso quer dizer que evolutivamente os vírus compartilhavam, né? Passado, material genético com as células. Mas em algum momento, ó, se tornaram entidades, né, diferentes. Então eles acabaram perdendo essa atividade metabólica deles, né? Talvez para eles conseguirem sobreviver, né, ficar em estado de dormência, mas ainda é uma incógnita. Eu estava lendo um dia desse, eu assisto toda vez esse site e eu esqueço o nome dele, incrível que pareça, porque
ele tá, o TED, coloca lá, Biologia TED, aí ele vai abrir no YouTube ou no caso de curiosidade você tem. São vários cientistas, né, biólogos, taxonomistas, evolutivos, criacionistas, né, só que é tudo legendado, tá? Tudo legendado, mas tem alguns lá que defendem, estão tentando comprovar que, né, criação de novos reinos, um só das algas, né, criar um reino das algas, criar um reino dos vírus. Então, em vez de você ter 5, você ter 7. Tá? Então, eles estão propondo isso, mas ainda não foi aceito. Então, não possui metabolismo próprio, alta taxa de reprodutividade e de mutações, são incapazes de se reproduzir fora da célula hospedeira e não possuem, né, organela. E uma característica dos vírus, tá? Eles possuem aqui, ó, glicoproteína, né, que é da célula hospedeira, então ele vai fazer com que tenha essa capa, e essa glicoproteína, ela vai também fazer o reconhecimento na membrana, né, que ele se ligue e consiga penetrar. Lembra lá do HIV, né, que ele se liga aqui essas glicoproteínas às CD4, que eles acabam não reconhecendo, né, que são células de defesa do nosso organismo. Se não reconhece, ele consegue penetrar e assim utilizar o material genético da nossa célula. Membrana lipídica, também aqui, ó, da célula hospedeira, que ele vai aproveitar. Material genético, podendo ser de DNA ou RNA. Ele tem um capsídeo proteico, que é dele já. Então, se ele não tiver glicoproteínas, não tiver essa membrana lipídica, ele pode ser feito somente aqui, ó, dessa estrutura mais interna aqui, ó, tá? Ai, meu Deus, tem uma coca aqui que eu fiz, né? De capsídeo proteico, né? Uma matriz gelatinosa para proteção. E aqui, turminha, que caiu ano passado, né? A transcriptase reversa. Acho que o Enem não vai ser cara de pau, né? De cobrar de novo aqui a transcriptase reversa, né? Mas como eu falo para vocês, quem fez as Olimpíadas de Biologia, geralmente as Olimpíadas de Biologia vêm algumas questões semelhantes. E aí, nas Olimpíadas de Biologia eles vieram, né, com uma questão sobre Covid e eles falaram, né, não, eles perguntaram uma questão básica, a característica, né, que eram seres acelulares que não se reproduzem fora da célula hospedeira. Aí, ano passado, no Enem, veio uma transcriptase reversa, que é uma enzima, né, que promove, ó, a codificação do DNA a partir, ó, de um RNA viral. Então, ele faz o contrário. Por isso que é transcriptase reversa. Qual é o normal? Tu tem o DNA e ele sintetizar um RNA. Aqui tu tem um RNA. A partir desse RNA, sintetiza-se um DNA para que ele entre, né, se misture com o DNA da célula hospedeira e assim produza novos RNA e monte novos vírus, né? Característico de retrovírus como HIV, causador da AIDS, né? Tanto é que a resposta do Enem ano passado foi inibir a transcriptase reversa. Né? Você tem que inibi-la para fazer com que né, ele não acabe se reproduzindo. Principais viroses, né, em vermelho aqui, são as, né, mais perigosas, como esse do início do ano passado, esse slide aqui, se não me engano. Então, ele não está aqui o Covid, né? Então, você tem gripe, dengue, ebola, condiloma combinado, né, que é o HPV, que acomete as meninas, né, que é o câncer do colo do útero. Tem aqui HIV, mas tem outros tipos, né, de doenças virais. Passar para o próximo slide. Aqui ele vai falar o vírus, né, transmissão, né, contraído via humanos e animais, contato com sangue, secreções e outros fluidos corporais, presença em ambiente, né, então corporais, né, presença em ambiente com vírus, proximidade com as vítimas, né? Então, se você estiver no local, você sabe hoje em dia, né, onde você vai, tá lá com álcool em gel, quase tomando banho de álcool, né, porque a taxa de contaminação dele é muito grande, né? Então você tem que se higienizar tudo corretamente e você evitar locais, né, onde tenha pessoas contaminadas. Até gripe, pessoal, gripe normal, a gente tem que ter todo cuidado também. A pessoa espirra, aí você, né, coloca a camisa, tá? Para você não pegar um resfriado. Tratamento numa medicação específica, a OMS avalia, né, remédios e vacinas para combater o vírus, né? Então, geralmente é repouso, se você pegou lá algum tipo de vírus, né, alguma doença viral, um vírus, uma doença viral intestinal, então é repouso e bastante hidratação, né? Aqui da AIDS, caso de curiosidade, né, como se pega a AIDS, sexo sem camisinha, né?
vaginal, anal ou oral, tá? Então, pode se contrair dessas formas. De mãe infectada para o filho durante a gestação, o parto ou a amamentação, né? Através da transmissão vertical. A primeira foi lá em 1990, lá no início do bimestre, eu passei um vídeo para vocês, não sei se vocês lembram lá da mulher, que ela tinha HIV, né? Tinha até uma outra senhora cega, também tinha um casal homoafetivo. Não sei se vocês lembram desse documentário. Foi lá no início do ano que tinha, né? Uma mulher lá que ela pegou, foi uma das primeiras, né? A transversal, lá em 1990, ok? Compartilhamento de agulha e seringa com pessoas infectadas, geralmente usuários de drogas, quando estão lá, né, um aplicando no outro lá, eles não descartam. Transfusão de sangue contaminado. A transfusão de sangue contaminado é bem pequeno o risco, tá? Porque tem todo o controle. Primeiro, tem gente que não passa nem no controle com assistente social. Uma vez eu vi lá no SEDESNAF lá um menino reclamando que quando o cadastro dele na Hemoap, ele estava desatualizado. Na época lá ele falou que ele tinha um namoro estável. Aí depois ele foi atualizar o cadastro dele e colocou que ele estava solteiro. E a mulher não deixou ele doar, pensando que ele estava loucão, né? Quando o cara fica solteiro e né, vai atrás de todo mundo. Entendeu? Aí ele acabou não doando sangue, né? Pensando que ele tinha vários parceiros sexuais. Né? Então tem um controle muito rigoroso. Como não se pega beijo, mesmo na boca, abraço, lágrimas, suor, roupa, usar o mesmo copo, talheres e piscina, né? Então, ou piscina. Então, tem pessoas ainda que acreditam, opa, se eu estiver na mesma piscina que uma pessoa que tem HIV, né, que tem AIDS, eu vou me contaminar. Ah, se eu dar um abraço, eu vou me contaminar, um aperto de mão, um beijo. Não, né, pessoal? Só vai ter se a pessoa tiver relações de protegido ou contato com excesso de sangue. Okay? E a pessoa que é portador de HIV, não é automaticamente que ele tem AIDS, tá? Ele pode estar com vírus, só que o vírus está lá incubado, ainda não se manifestou, ele pode ficar lá com o vírus a vida dele toda e não ter AIDS, né? Passar o soro positivo lá. Então, nem toda pessoa que tem HIV vai ter AIDS. Então, o vírus está lá, dormente, só multiplicando material genético. Quando ele eclodir e se liberar, aí sim ele vai atacar a célula de defesa, diminuindo, né, o sistema imunológico. Ainda aqui, ó, né, aqui o vírus, né, além da dengue, o Aedes aegypti, né, transmite febre amarela, chikungunya e zika vírus. Então, fique lembrando aqui, turma, do Aedes aegypti, por causa dessa autocontaminação dele, né? Dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus, né? A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios, né, para a criação do mosquito e transmissor, né, da doença. Então, essa época agora de chuva aqui em Macapá, com quintais abandonados, locais onde não há uma higienização, pode fazer com que tenha esse acúmulo, né, e surgir casos de dengue, né? Então a galera está preocupada com o Covid e acaba esquecendo outras, né, tipo de doenças que pode nos acominar. E entendo a dengue, né? O vírus da dengue é um vírus de RNA, inclui 4 tipos, né? Dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. No Brasil, principalmente a dengue 2 e 3, tá? A infecção por um deles, né, dá proteção permanente para o mesmo sorotipo e imunidade parcial e temporária, né, contra os outros 3. Então, você acaba criando anticorpos. A dengue hemorrágica pode ocorrer na contaminação por qualquer sorotipo, mas aumenta a chance com uma contaminação pela segunda vez de um sorotipo diferente. Então, você teve um, acabou se contaminando pelo 3, por exemplo, lá, e o seu organismo acabou não combatendo. Então, você pode ter o risco de ter dengue hemorrágica e, infelizmente, né, vir a falecer. Espero que vocês tenham anotado lá daquela aula que eu passei para vocês dos tipos de vírus, né, e os vetores dele. É bem importante porque o Enem gosta de fazer essa pegadinha lá, trocando lá, aqui quando é o mosquito prego, quando é o Culex, quando é o anófilis, né, quando é o Aedes aegypti. Ele fica trocando os vetores, né, com seus agentes etiológicos. Aqui, ó, ele vai falar aqui para vocês. Estima-se que atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, né, o vírus que causa a AIDS, sendo que a taxa de novas infecções continua crescendo, principalmente na Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certamente seria um marco, deixa eu ver aqui, seria um marco na história do planetária e também uma esperança para populações carentes, né, de tratamentos antiviral e de comportamento médico.
Uma vacina eficiente contra HIV deveria A. Induzir a imunidade para proteger o organismo de potência grau. B. Ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, induzindo a síntese de enzimas protetoras. C. Produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus. D. Ser amplamente aplicada em animais, visto que esses são os principais transmissores. Letra E. Estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus, né, por gotículas de salivas. O maior erro aqui, né, uma questão já de 11 anos atrás, a resposta correta é aqui. Você estudou algumas semanas atrás, né, sobre o sistema imunológico, e você viu que a principal função, né, de uma vacina é induzir a imunidade, fazer com que você crie anticorpos contra aquele antígeno que foi colocado no seu organismo, né, aquele antígeno atenuado, desativado ou morto, para que seus anticorpos reconheçam e produzam, né, células de defesa contra esse determinado antígeno, caso ele venha infectar você novamente. Então, a resposta aqui é a letra A. Muitos marcaram também aqui, ó, letra E. Estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus por gotícula, né? Então, se ele colocasse a transmissão do vírus, né? Até bem aqui, poderia ser também, mas como ele colocou esse resto aqui, ó, tá errado. Não é só através de gotículas de saliva, ok? Você vê aí do Covid, né? Continuando aqui, ácidos nucleicos, ciclo celular, mutações genéticas, né? Isso aqui é só uma característica, se você quiser ler, você pausa o vídeo aí, é mais questões mesmo de características aqui, né? Curiosidades, na verdade. Ácido nucleico, né? O nome de química vai para o trio que estudou reparo da molécula DNA. Então, eu creio que, como ele gosta de atualidade, vai vir uma aqui, ó. Cadê? Vai vir uma aqui, ó. Técnica de transgenia. Tá? É do PCR lá. Com certeza vai vir. Porque o Nobel de Química, né, e Biologia, química é química, tá? Mas tinha um biólogo e química lá, eles ganharam por fazer, né, o estudo, que é para combate contra células cancerígenas, que eles conseguiram, né, para a técnica PCR, né, que tu faz a introdução de novos genes, né? Então tem aqui, ó, você retira, né, uma parte lá, introduz um gene, né, para combater, para ele se multiplicar lá e conseguir retirar aquele gene que traz, né, você faz um recorte, tira aquele gene mutagênico, né, fazendo com que fique normal lá. Então, ele retira, fazendo com que consiga, né, o nosso gene continuar normal e ser retirado esse mutagênico. Então, pode cair essa técnica de PCR, tá? Vou falar para vocês mais para frente. Turma, aqui no ácido nucleico, você sabe que a principal característica aqui dos ácidos nucleicos é o quê? É um fosfato, né? Você tem aqui, espaço, né? Você tem aqui um fosfato que se liga, né, a uma, pode ser aqui, né, se for ribose, é um DNA, é um RNA, desculpa, e se for, né, um desoxo, meu Deus do céu, meu D quase, um DNA, né, se for aqui, ó, uma desoxorribose, e você tem aqui, né, as bases nitrogenadas, ok? Então, aqui você tem o fósforo, aqui você tem o açúcar, né? A pentose, que ela pode ser ribose ou desoxirribose, né? Depois tem o RNA ou o DNA, fosfato. E você tem a base nitrogenada, ok? Então, essa é a principal característica aqui dos ácidos nucleicos. Fósforo, um açúcar e base nitrogenada. Você sabe que a única diferença aqui é no açúcar e na base nitrogenada. Se for DNA, é a desoxirribose. Se for RNA, é uma ribose. E se for RNA, qual será a base nitrogenada? Que verifica aqui, né? Se for DNA, adenina, timina, citosina e guanina. Se for RNA, adenina, uracila, citosina e guanina. No RNA, o T ele é deslocado. Então, você vê aqui também outra característica, o DNA ele é fita dupla e o RNA ele é fita simples. O RNA ele sintetiza
O DNA, ele sintetiza o RNA para que haja a síntese proteica, tá? Né? A produção de novos aminoácidos essenciais para o nosso metabolismo. E as bases nitrogenadas? Citosina, guanina, adenina, timina. RNA, citosina, guanina, adenina e uracila. Ok? No DNA, as bases nitrogenadas que formam o nucleotídeo se encaixam umas às outras, né, na correlação. Adenina com timina, citosina com guanina, né, por meio de pontes de hidrogênio. Bases púricas, eu tenho adenina e guanina. Bases pirímidicas, eu tenho citosina e guanina, que forma 100%. Então, quando ele colocar lá uma questão envolvendo cálculo, é só você conferir aos pares. Se tem 30% de timina, 30% de guanina, quanto é que dá tudo aqui? 30% de adenina, 30% de timina. Quanto é que dá tudo aqui? Meu Deus, travou. 60. Sobra quanto? 40 aqui, né? Para citosina e guanina. De matemática, umas aulas. Então, aqui você tem, né? 60% de adenina e timina e 40% de citosina e guanina, sendo que você vai ter o quê? 20 para citosina e 20 para guanina, 30 para adenina e 30 para timina. É só você verificar a quantidade que tem, né, cada um. Continuando aqui, você tem um processo de duplicação. O que vai acontecer no processo de duplicação? O DNA ele se duplica, né? Ele faz com que surjam novas fitas de DNA pelo processo chamado de duplicação semiconservativa. Por que semiconservativa? Porque ele conserva uma fita do DNA mãe, né? Você pode verificar aqui, ó, vermelho e azul, e vai ter quando ele dá origem a mais, né, 2 DNAs aqui, 2 fitas de DNA. Essas 2 fitas vão ter um material genético semelhante, porque elas vão ser semiconservativas. Elas conservaram a fita daquela mãe, né, da fita mãe que o produziu. Então, a duplicação é quando o DNA vai dar origem a 2 novas fitas, ok, semiconservativas, porque elas conservaram o material genético, a fita da mãe. E o processo de transcrição aqui, turma, é quando você faz a leitura, né? A transcrição é quando você vai fazer com que surja uma molécula de RNA. Caiu também, né? 2 anos que vem caindo aí nas Olimpíadas de Biologia. Você vai ter aqui, no processo de transcrição, que vai abrir isso aqui, né? Essas pontes nitrogenadas, elas vão se abrir, ok? E vai fazer com que haja passar essa fita. Essa fita de RNA, ela vai ser transcrita. Então, você vai ler aqui, ó. Então, você tem aqui, né? Adenina, o que uracil, opa, não, é DNA, né? DNA, 8. Então, você tem aqui citosina, guanina. Aí, a leitura dela para o RNA vai ser o quê? Aqui vai ser uma uracila, aqui vai ser uma guanina e aqui vai ser uma citosina. Só vai mudar aqui, ok? No processo de transcrição. A transcrição, você sintetiza uma nova fita de RNA. Esse RNA, ele é carregado pelo RNA mensageiro. O mensageiro leva lá para dentro do ribossomo, né? Você leva lá para o RNA ribossômico. E o que vai acontecer aqui? O processo de tradução, juntamente lá com RNA, tá? Transportador, onde ele vai pegar alguns aminoácidos soltos e juntar. Né? E você vai juntar o códon com o anticódon, que vai fazer a leitura, a tradução, ele está lendo, e você vai sintetizar, ó, proteínas, metiolina, leucina, serotonina, entre outros, né? Então, você faz a sintetização. Então, qual é o primeiro passo? Duplicação, duplica o material genético. Segundo, transcrição, você está sintetizando uma fita de RNA. Terceiro passo tem a tradução, que você vai interpretar, você vai fazer a leitura desse RNA mensageiro para que seja produzido proteínas. Diversos tipos de proteínas irão surgir. Beleza? Também eu passei para vocês. Né?
né? Quase 3 aulas só nesse assunto aqui, que a gente já viu, gente, chega, aguento mais. Um fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA vegetal, elemento que proporcionaria melhor hidratação dos cabelos. Sob as características químicas dessa molécula essencial à vida, é correto afirmar que o DNA de qualquer espécie serviria, já que tem a mesma composição, de origem vegetal e diferente quimicamente dos demais, pois possui clorofila. Mas ele está falando de material genético, ele está falando de material genético, ele não está falando de organelas, então não pode ser aqui clorofila. Das bactérias, pode causar mutações com couro cabeludo. O que, que tem a ver bactérias? Ele está falando de cabelo, ele está falando de cabelo já, ele está falando de DNA vegetal. Nenhuma hora ele falou bactérias. D. Dos animais. Ah, tá. Sobre animais, não é que vocês sabem da corrente. Ah, pois é. D. Dos animais encontra-se sempre enovelado, né, de difícil absorção. Então, o DNA está protegido? Não, né, turma? Não é protegido. Tem um envelope nele, tem uma membrana protegendo. De características básicas, né, assegura sua eficiência hidratante. Poderia pensar nessa, mas é a letra A aqui, tá? De qualquer espécie, né, serviria, já que tem a mesma composição. Qual é a mesma composição, professor? Fosfato, um açúcar e base nitrogenada. É a mesma composição. DNA, qual é a composição do DNA? Um fosfato, um açúcar, desoxirribose, e você tem as bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina e guanina. Então, é a letra A, que é igual. Tá? É o mesmo material genético, porque as bases nitrogenadas, nosso DNA né, vai ter as mesmas características, né? Quando ele está falando nisso daí, ok? Aqui, ainda continuando, né? Deixa eu ver aqui. A figura a seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética do sistema biológico. No fim do processo, né, inclui a replicação, a transcrição e a tradução. As 3 formas proteicas diferentes. Então, ele quer saber aqui o que foi que originou, né? Então, ele tem aqui replicação, né? Você está replicando o DNA, fazendo com que tenha transcrição e depois a tradução. Lembre-se, pessoal, a duplicação ela também é chamada de replicação, né? Pode colocar aqui, ó, duplicação ou replicação. Então, teve, né? Produziu, no final teve a tradução, ele produziu uma proteína A, uma proteína B e uma proteína C. Aí pergunta, depende-se do modelo que a única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA? Não, a DNA é o RNA. B, o fluxo de informação genética no sistema biológico é unidirecional? O fluxo de informação genética no sistema biológico não é unidirecional, ok? Ele pode variar, né? Ele, como é uma fita dupla, ok? Não é igual ao RNA, são de uma direção, ele vai produzir vários tipos de proteínas. C, as fontes de informações ativas durante o processo de transcrição são as proteínas. As fontes de informação ativa são as proteínas. Na verdade, né, são lá as bases nitrogenadas, né, que você vai ter como fonte de informação ativas, que a partir delas você vai fazer a leitura, né, que é a tradução, e produzir proteína. D, né, que é a resposta, aqui no gabarito, né, a colinha aqui ao lado, é possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto, né, de transcrição, tá? Então, aqui, ó, é possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição, porque você tem aqui, de forma que ele for sintetizado, de forma que ele mudar, lá, os códigos, né, que você tem, que é uma trinca, né, de base nitrogenada, pode variar, né? Se inverter o A aqui com o C com G, se inverter, ele pode produzir uma leucina, uma isoleucina, né, uma metionina, então ele vai variar os tipos de aminoácidos, né, os tipos de proteínas que ele irá sintetizar. Aqui, turma, os ácidos nucleicos, né, como analisá-los, né, aqui a parte, como é feito o teste de DNA, né, o material nuclear dos indivíduos teste é coletado por fragmentos de enzimas de restrição. O fragmento do DNA são colocados em portas de gelos, né, de agarose, né, de produtos retirados de algas, por onde passa uma corrente elétrica. Fragmentos menores de DNA se deslocam mais rapidamente que os maiores. Com o uso de corantes é possível evidenciar bandas, né, fragmentos de DNA, que devem ser compatíveis geneticamente, né, com o aparentados. Então, ele fala aqui, ó, como analisar. Isso aqui é importante. Aqui. Faz tempo que não vem uma questãozinha dessa aqui. Ó. Em uma pessoa, metade das bandas deve corresponder à da mãe e outra metade a dos pais. Então, você vai analisar e vai verificar onde tem bandas iguais do pai e da mãe, então, onde vai ter mais. Executando-se as bandas correspondentes com a mãe,
Qualquer banda não correspondida com o suposto pai indica, ó, falsamente. Então, ó, lembre-se aqui, ó, qualquer banda não correspondente com o pai, bandas correspondentes com a mãe, mas não esteja lá no pai, indica que a paternidade, né, que é falsa. Irmãos não gêmeos possuem 50% de suas bandas correspondentes, o mesmo para gêmeos, né, fraterno, né, dizigótico, né, que é gêmeos diferentes. Os gêmeos idênticos possuem 100% de suas bandas correspondentes entre si. Lembre, gêmeos idênticos, gêmeos dizigóticos são gêmeos, né, diferentes lá, as meninas do 7º ano, e gêmeos idênticos, né, eu tenho as meninas do 3º ano, a Julie e a Giovanna, ok? E como é que eu vou analisar aqui, ó? Por exemplo, ele que tem a mãe, o marido, o outro homem e o filho, né? Então, você tem que analisar aqui. Bora ver aqui, né? Claro, a mãe vai ser mãe deles aqui, né? Tem que ser. Então, ele quer ver. Bora ver o marido aqui, onde tem uma banda correspondente do marido. Zoom. O seu site tá feio. Opa, achei uma aqui, ó. Bora ver. Você tem que analisar primeiro um, depois você analisa o outro. Bora ver de novo onde tem do marido. Opa, não tem. Opa, tem outra bem aqui. Tem outra bem aqui. Sabe como é fácil você, mais fácil identificar? É você procurar as lacunas na mãe. Olha as lacunas na mãe, aí você vê as lacunas na mãe, assim você consegue achar. Então, você verificou aqui, ó, que o marido ele tem em comum com o filho 2. Então, você sabe que o marido é pai do filho. Eita, eita. Do filho. Vai ficar assim mesmo, horrível. Do filho 2. Agora, vamos analisar o outro homem. Você tem um outro homem, bora analisar, bora procurar aqui as lacunas na mãe. Vai pelas lacunas da mãe, não procurar, tem o tracinho na mãe. Não, procura as lacunas. Bora ver o marido. O outro homem, tem um aqui, queda de energia. Continuando, aqui, não tem aqui, mas tem um aqui, né? Aqui não, mas tem aqui. Então, o que que você verificou? Que o outro homem é pai do filho 1. Professor, algo de errado aqui aconteceu, né? Felizmente. Mas é assim que você analisa. Vai lá pela lacuna branca, ok? Assim fica mais fácil. Procura aqui, ó, onde está as lacunas, onde não tem na mãe, e assim você consegue fazer, né, a análise. Olha essa questãozinha aqui. De 2000. Teve uma outra, né, que caiu também no Enem 2018, só que era de plantas, que para você verificar quais eram as semelhantes. Ó, 5 casais alegavam ser o pai, né? 5 casais alegavam ser os pais. Meu Deus, vou procurar uma aula de português lá com o Cláudio, que a minha concordância tá ruim, né? 5 casais alegavam ser os pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA, lá no programa do Ratinho, né? Aquela zona toda. Epa! O resultado do teste está. Pensou, a vergonha para essa mulher. Não me leva a mal, né? Mas na rede nacional, né? Meu Deus, não saber. Eu tenho uma colega que ela não sabe quem é o pai e filho dela. Rapaz, ela fez o DNA lá com o menino, babado fortíssimo. Rapaz, porrada comeu lá. O pai dela queria expulsar ela de casa. Não é onda, onda. Quem onda? Pois é. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas de DNA. Faixas, né? Uma cada para o suposto pai e outra para a suposta mãe. Comparados ao bebê. Que casal pode ser considerado como pais, né? Casal, né? Biológico do bebê. Então, bora ver o bebê e vamos procurar aqui onde tem semelhantes, né? Então, vamos verificar aqui do baby. Baby Driver. O bebê tem aqui. Opa, tem no 1, tem no casal 2, tem no casal 3, tem no casal 4. Não tem nessa parte aqui, tá? Ai, misericórdia. Ai, você quer pagar tudo.
Epa, vem aqui. Bora ver o baby de novo aqui. Deixa eu mudar de cor, né? Para não ficar tão... Tá bem colorido, né? O bebê tem de novo aqui. Opa, não está presente aqui, nem aqui. Opa, está presente... Bora fazer um círculo aqui, né? Só para ficar mais identificado. Que eu risquei no outro. E também aqui no 4. Bora ver mais lá abaixo. Tem aqui no bebê. Opa, repetiu aqui na mãe, né? Lá nos outros não. Então a mãe está aqui. Turma, como ele quer saber a mãe, né? Ele quer saber quem é a mãe e quem é o pai, né? Desse bebezito aqui, né? Quer descobrir a maternidade. Deixa eu pegar uma outra cor, um azul. Aqui tem no casal 1, tem no casal 3. Já deve saber a resposta, né? Vocês já estão verificando aqui quem apareceu mais vezes, né? Tem aqui. Ah, professor, assim fica mais feio. Por que você não faz só um círculo? Poderia fazer um círculo, né? Mas agora já risquei tudo. Agora vai, né? Aqui, ó. Fazer um círculo, né? Poderia ter feito um círculo antes, né? Mas não pensa. Aqui, no 3. É meio chatinho essas questões, né? Porque você tem que analisar ao todo. Vamos lá, continuar. A gente tem mais aqui. No 3. Então, se você já chegou bem aqui, você verificou, mas vai lá para confirmar, tá? Vai lá. Aí você já sabe a resposta. Verifica aqui de novo. Opa, tem até agora aqui no 4. Ah, ficou bem aqui, ficou faltando o casal 5 no azul, né? Fiz uma porcaria aqui, agora já foi. Né? Faz só um círculo, tá? Não faz todo esse risco aqui. E aqui fica mais fácil, né? Eu não vou mudar todas as cores de novo. Já fiz. Vai ficar assim agora. Mas vocês estão entendendo, né? Espero que eu estou fazendo aqui, ó. Era para fazer só isso aqui, ó. Mais fácil, né, tu? Sim. Oh, faltou o último. Aqui, ó. Aqui está presente aqui, ó. Era para ter feito isso, né? Ficava mais bonitinho, não precisava ficar tudo feio, né? Então, o que que você verificou? Onde tem mais presente aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 presentes no pai, ó. 7 lacunas comparado aos outros. O 1 tem quanto? 1, 2, 3, 3. O 2 tem 1, 1, 1, né? O 3, já falei. O 4, 1, 2, 3, só. O 5, 2, 3. Você verificou que o 3 ele tem mais genes, né, semelhantes. São 7. Então, a resposta correta aqui, ó, letra C. O pai do bebezinho aqui é o casal 3. Ok? Eu fiz feio, né? Era pra ter feito só um círculo, como eu fiz aqui no último, né? Mas você entendeu. Então, você vai comparando aqui dos pais, né? Faz tempo, né, que não cai uma dessa aqui, então vai aqui, né? Aqui, turma, ciclo celular, né? A gente estudou bem aqui a fase da mitose e meiose. Eu falei para vocês aqui, importante é vocês diferenciar, principalmente na meiose, tá? A metáfase 1, a metáfase 1, a anáfase 1, anáfase 2, ok? E principalmente lá na prófase, né, da meiose, aonde ocorre lá o crossover, que é a variabilidade genética, né, que é a mistura, né, a permuta, onde ocorre a mistura de material genético diferente, onde os pezinhos, né, aqui, ó, fazem lá o cruzamento. Eu até brinquei com vocês, né? Caso alguém convide vocês para fazer um crossover, uma permuta, já sabe, né? Dá um soco nessa pessoa. Então ele está aqui, ó, trocando material genético, ó. Ó.
fez a permuta, fez o crossover. Então, é importante, professor, o que eu devo focar aqui na meiose e mitose? Meiose e mitose, principalmente na meiose, a prófase 1, tá? Onde ocorre lá o crossover, e também verificar lá a anáfase, né? As fases das anáfase. Anáfase 1, anáfase 2 e anáfase da mitose. Porque quando há separação lá, é totalmente diferente, ok? Lembre-se que a anáfase, a meiose 2, turma, ela é parecida com a mitose, ok? O que vai ocorrer de diferente é na anáfase 1, beleza? Lembre que na anáfase 1 não há separação dos materiais genéticos. Os cromossomos são puxados ao todo para os polos, tá? Quando for na anáfase 2, aí sim você separa, né, as cromátides irmãs e puxa cada um para um lado e depois vai dar origem a 4 células, né? E dessas 4, 3 se degeneram e ela acaba liberando só um, né? No caso da mulher lá. Então, a meiose aqui ocorre em células gaméticas, né? São células germinativas, onde tem a metade do material genético, promove variabilidade genética, né? Nas células filhas, que através do crossover, e mutações passam, né, aos descendentes, né? Pela questão de hereditariedade. Ocorre em células somáticas, já a mitose, não promove variabilidade genética nas células filhas, porque contém as mesmas características, o mesmo material genético, e mutação não passam aos descendentes. Ok? Aqui também a gente viu o tipo de mutações, a gente fez, né? Mutações gênicas, alteram, excluem e adicionam nucleotídeos, né? Pode ser silenciosas, e numéricas alteram o número de cromossomos. Também tem a estrutural, que promove a deleção, adição, inversão ou deslocamento do cromossomo, né? A numérica aqui, o caso mais famoso, turma, é o 21. Você analisa lá, o normal é ter 2, caso tenha 1, você já sabe, né? Que ela a síndrome de Down, né? Tem outras, Klinefelter, tem a Turner, ok? A Klinefelter que ocorre, né? Por exemplo, em homens, né? E a Turner lá, por exemplo, vai acontecer, né? Em mulheres. Só você lembrar aqui também, turma, que quando é para diferenciar, né? Vai que pergunte lá, quando é um homem, quando é uma mulher, né? A mulher tem que ter 2 traços grandes, que representam os 2x. Já o homem vai ter um traço grande, que é o x, e um traço pequeno, que é o y. Não esqueçam disso. Ainda que genética, a primeira lei de Mendel, né? A cor da pele é decorrente da produção de melanina, né? Da camada basal da epiderme, em produção de determinada função genética, né? No padrão de herança quantitativo. Por exemplo, aqui, né? Quando você tem lá o dominante aqui, né? O homozigoto dominante, você tem AA, BB, né? Azinho, azão, azão, bezão, bezão, negro, né? Quando você tem azão, azão, bezão, bezinho, você tem um mulato escuro. Quando você já tiver aqui um azão, azão, bezinho, bezinho, ou então variar, né? Na forma de heterozigose aqui, você tem médio, você tem mulato claro e você tem o branco, né? É só lembrar lá de fazer aqui o quadrupunct, né? E você fazer o cruzamento entre as características genéticas, e assim você vai obter, né, as características. Por exemplo, aqui ele cruzou, ó, ele cruzou uma semente amarela, mas que tinha as características verdes, né? Então, ele fez o cruzamento desta aqui, ó, dessa amarela, que ela tem um gene verde, ó, tem esse recessivo aqui. Então, você separa, né, no quadrupunct, coloca aqui na vertical e coloca aqui na horizontal. Ok? Você pega este com este, vai dar vezão, vezão. Depois pega esse com este, vezinho, vezão e vezinho. Sempre o dominante vem na frente. Depois você pega de baixo, vezinho, vezão, né? Dá vezão, vezinho. E vezinho com vezinho dá vezinho e vezinho, que vai aparecer a característica verde e a característica recessiva. Tá? É só você fazer o cruzamento e verificar lá quais são as características que ele está pedindo, quais são os tipos de gente, quais são o tipo de cor, se é amarelo, se é azul, se é rosa ou qualquer outro tipo, né, de coloração. Heredogramas, tá? Aqui na primeira lei, pessoal, eu tenho herança dominante. A herança dominante é quando os pais afetados, né, com filho normal. Então você tem um pai afetado, mas nasce, né, acaba nascendo um filho normal, ok? Aqui você vai ter, né, uma herança, ó, dominante. Por quê, professor, herança dominante? Você tem um pai afetado aqui, ó, a mãe afetada.
E aqui você tem o pai, né, normal. O que aconteceu aqui, ó? Nasceu filhos normais, mas também nasceu, né, filhos com afetado, ok? Então, na herança dominante, tem que aparecer um filho normal e tem que aparecer também filho afetado, ok? Já na herança recessiva, como é que ela vai ocorrer aqui, né? Pais normais com filho afetado. Então, na herança dominante, tem que ter um pai ou mãe afetado, ou podem ser os dois, tá? Mas geralmente ele vai apresentar dessa forma aqui. Você tem uma mãe afetada, um pai afetado, tem que nascer, ou, né, falei, um pai afetado ou a mãe afetada, tem que nascer um normal e tem que nascer um afetado. Agora, se você tiver tanto mãe normais e vir um filho afetado, aí você já sabe que é uma herança recessiva, tá? Se é dominante, é porque você tem um filho, você tem que ter. Agora, se você não tem e o filho nasce, aí você já sabe que é uma herança recessiva, né? Eu poderia até fazer assim, ó, turma. Colocar aqui, ó, afetado, deixa eu colocar ele como a dominante, né? Deixa eu colocar assim. A gente não sabe, a gente não. Colocar um traço, né, que a gente não sabe. Estou dando suposto como se fosse azinho, mas pode mudar, né? Estou dando um exemplo. Você sabe que... Não, vai ser o contrário. Desculpa. É o inverso. Né? Dominante. Não, tá certo. Oh, meu Deus do céu. Até eu tô batendo a cabeça. Tá certo, tá certo. Aqui, né, turma? Mas assim você deixa um traço, porque você ainda não sabe. Né? Então, você tem pais afetados, né, com filho normal, né? Você teve um filho normal. Então, aqui, por exemplo, você vai ter um azinho e um azinho. Então, você sabe que esse pai aqui ele é heterozigoto. Tem um azinho aqui, essa mãe. Azinho, azinho. Que também é azinho e azinho. Aqui vai ser azão e azinho, que veio afetado, né? A ser dominante. E aqui também, né? Aí aqui, né? Ele pode ser assim, ó. E azinho, né? Aqui vai nascer, ó. Azinho. Meus azinhos ficam igual um G. E azinho. Aqui, turma, tá? Ele pode ser assim, ó. Porque pode ser tanto um azão ou, né, um azinho, ok? Pode ser desta forma aqui. Aí, pais normais com filho afetado, aqui eles vão ser heterozigotos, né? Vai ter um azão e um azão, né? Aqui, por exemplo, lá pode ter azão, azão, ou azão e azinho. Já este filho aqui, como é recessivo, azinho e azinho. Agora aqui na herança sexual, né? Pais afetados têm seus filhos homens afetados, né? Opa, pai, pai afetado não tem seus filhos homens afetados, mas sim todas as filhas. Por que todas as filhas? Porque aqui, ó, é uma herança ligada ao cromossomo X. Então, no cromossomo X, né, o pai quando é afetado, né, por exemplo, que pai afetado não tem seus filhos homens, né, afetados, mas sim todas as filhas, né? Herança dominante ligado ao cromossomo X, né? Então, aqui toda filha que nascer, ó, aqui, ó, toda filha, né? Porque é XX, o que vai estar presente nela aqui, ó? O gene do pai que foi afetado, beleza? Ah, professor, mas por que aqui, ó? Aqui, ó. O que aconteceu aqui, professor? O que aconteceu? A mãe é afetada, né? A mãe ela tem 2X e o pai é XY. Tá? Aí passou um gene para cá. Veio o gene aqui, ó, XY
né? Veio o gene aqui, ó, XY, mesma coisa aqui. Aqui veio o X e o X, não afetado. E aqui veio para este homem o X afetado da mãe. Aí o que aconteceu? Ó? Este homem aqui, ele é afetado. O que vai ocorrer agora, como ele é afetado? Todas as suas filhas vão nascer afetadas. Ah, professor, por que o filho não? Porque o filho é X e Y. Quem manda o Y? A mãe. Pegadinha, para ver se você está prestando atenção. Quem manda o X? A mãe. Né? A mãe vai mandar o X. Quem manda o Y? Pai. Então não tem como o filho nascer afetado. Né? Só vai nascer afetado as filhas. Então, herança dominante ligado ao cromossomo X. Então, se você vê numa questão, todas as filhas tiverem um pai arriscadinho afetado e todas as filhas, as bolinhas estiverem afetadas, você já sabe que é uma herança ligada ao cromossomo X. Agora, uma herança recessiva ligada ao cromossomo X, né? Mulheres normalmente não são afetadas, homens afetados não têm filhos homens afetados. Então, o que ocorre aqui? Ó? Mulheres não são afetadas. Homens afetados não têm filhos homens afetados. Né? Então, aqui ó, é uma herança recessiva ligada ao cromossomo X. Né? Então, os homens não vão ter os seus filhos homens afetados. Basta você verificar bem aqui. Ó. Nasceu algum filho afetado dele aqui? Ó? Algum homem? Não, né? Não nasceu. Porque o pai não passa. Ok? Ó, e aqui desse casal? Né? Veio somente um aqui, ó. Mas os pais são afetados. Ele fala bem aqui, ó. Homem afetado. É homem afetado. Homem afetado não tem filhos afetados. Olha aqui. Este aqui teve filho afetado? Não. Mas este casal aqui, ó, teve filho afetado. Esse homem aqui, ele é afetado? Não, ele é normal. Mas ele tem o gene portador. Se ele tem o gene portador, por isso que é recessivo. Apareceu bem aqui, ó, em um. Então, seguindo a questão para vocês, pode vir mais ou menos dessa forma aqui, né? Vai aparecer um afetado lá, depois todos os filhos normais, e mais lá para trás, lá, né? Mais para baixo vai aparecer algum parente afetado. Mas, geralmente, esse homem afetado, quando é na herança recessiva ligado ao cromossomo X, ele não é, ele não é afetado, tá? E aqui, herança restrita ao cromossomo Y, né? Pai afetado passa a todos os seus filhos homens, né? Logicamente. Então, se você vê aqui, ó, tem um homem e todos os outros homens da linhagem tiverem afetado, você já sabe que é ligado ao Y, ok? Ah, professor, todas as mulheres. Herança dominante ligado ao cromossomo X. Ah, professor, apareceu um pai aqui, um homem aqui, depois lá embaixo apareceu mais dois homens afetados. Recessiva ligada ao X, ok? Deixa eu apagar toda essa bagunça aqui. Queria fazer um vídeo breve, né? Infelizmente vai ficar longo, tá? Paciência, turminha. Acho que eu vou quebrar esse vídeo, tá? Senão vai ficar muito grande para vocês aí na aula de quinta-feira eu continuo, beleza? Para não ficar tão grande, dá falta muita coisa, né? Olha aqui essa questão, ó. No aerograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres pelos círculos. Qual é o padrão de herança observado, né, para essa doença? Então, ele quer saber qual é esse padrão. Dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os sexos, né? Não seria autossômico, né? Seria ligado ao sexo, tá? É um cromossomo sexual. Autossômico quando vem nas suas características, mas aqui é sexual. Ok? B. Recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos. Né? Então, aqui, recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos. Né? Você poderia apresentar aqui, mas os pais, ó, tá passando, né? Para os seus filhos. Ele não falou filho ou filha, né? C. Recessiva ligado ao Y, pois a doença é transmitida dos pais heterozigotos para os filhos. Recessiva ligado ao Y. Se fosse recessiva ligado
ao Y, turma, não iria aparecer nas mulheres. Ó. Você está vendo que as mulheres aí também estão circuladas. Então, não é, ó. Esse pai bem aqui, ó. Esse pai bem aqui, se fosse ao Y, não apareceria nas mulheres, e sim somente nos homens. Letra D, dominante ligado ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. Bora verificar aqui se todas as mulheres apresentam. Ó, aqui tem um homem afetado, todas as filhas dele aqui tem, né? Aqui também. Bora ver este outro homem afetado aqui, ó. Então, nasceu um afetado. Ele teve, ó, filhas afetado e filhos afetados. Aí você consegue responder pelo contexto, né? Resposta letra D. A letra E, codominante autossômico, pois a doença é herdada pelos filhos de ambos os sexos, tanto do pai quanto da mãe. Foi herdada de ambos os sexos, turma? Não, né? Você tem um pai afetado. Ambos os sexos foram afetados? Não, você verifica que só as meninas. Ah, professor, mas eu tenho que analisar. Você começa lá dos avós. Por exemplo, aqui ele pediu dos avós. Mostrou, né? Os avós aqui, ó. Não interessa os avós. Você observa bem que, professor, mas ele mostrou que tem uma mulher, né? Beleza, ele mostrou. Mas ele está mostrando que tem essa mulher afetada aqui, ó, porque ela teve um filho, ó. Esse homem. Então, ela está mostrando que teve um homem afetado. Tá? Este homem afetado teve relações com a mulher dele, né? E todas as suas filhas foram afetadas. A mesma coisa aqui, ó. Está mostrando esse homem que tem uma irmã afetada. Então, os pais deles aqui poderiam ser normal e afetado. E este homem teve todas as filhas, ó, afetadas. Então, só pode ser ligada ao X dominante. Se fosse ao X recessivo, não ia, por exemplo, aparecer ninguém aqui, aí iria aparecer um afetado aqui, né? Aí, se tivesse casado aqui, né, vem aqui, ó, aí poderia aparecer mais outro lá para baixo, entendeu? Então, se fosse ligado ao X recessivo, não iria, né, aparecer igual desse daqui. Então, é letra D, dominante ligado ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. Deixa eu ver aqui quanto falta. Pessoal, vai faltar muito daqui, ó. Eu vou continuar na nossa próxima aula, aí eu finalizo essa primeira parte dessa revisão. Beleza? Eu vou, na próxima aula, eu continuo aqui da parte sanguínea, ó. A gente lembrar lá primeiramente, beleza? Qualquer dúvida, turma, manda mensagem no WhatsApp, ok? Desculpa a demora, tá? Desculpa as piadinhas sem graça. Mas é para descontrair um pouco e para mim também não ficar aqui falando, né? Sozinho, porque bate uma tristeza não ver vocês. Pensou? Acabar o ano, né? A aula só ano que vem. Não vou me despedir de vocês. Uma turma que eu adoro tanto, né? Se você fizer uma festinha lá, né? Clandestina e tal, né? Brincadeira, mas se você fizer, eu vou comemorar, tá, passando vestibular, convida, viu? Dá uma ovada, no meio de graça, né? Chama, claro, 2021, beleza? Mas eu vou mandar um recado para vocês mais para frente. Chorar junto com vocês. Tchau, turma. Abraços. Até a nossa próxima aula.